Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, chega fortalecendo com like aí porque tá pintando um monte de especulações de contratações do Corinthians, pessoal, então chega fortalecendo com like aí. A bola da vez agora é o Tcheca, jogador português. Pessoal, por enquanto é especulações, mas onde a fumaça, há fogo. Fortalece com like aí e vamos ver o que a galera da Placar TV fala a respeito do Coringão aqui. Vamos lá e fortalece. E o Cássio tá esperto, porque se der sequência para esse Carlos Miguel e com os pés, ele trabalha melhor com os pés do que o Cássio. Porque está treinando, ou seja, está trabalhando para isso. O Cássio corre riscos. Sormani, você fala muito isso, o Bernard, eu acho que o Cássio não vai perder a vaga, enquanto ele estiver aí, ele não vai perder a vaga, e o Carlos Miguel sabe disso. Mas eu não sei, eu diria que acho que cara, esse ano é o ano do Cássio, eu acho cara. que tem talvez alguns jogadores o último, que sabe? precisavam entender que alguns ciclos terminam, né, cara? O Cássio, se eu sou o Cássio... a própria história dele. Eu sei, não, nem sair, nem parar de jogar, Sormani. Eu acho que o Cássio, se eu sou o Cássio, sabe o que eu faço? Eu me movimento pra jogar no Flamengo. Flamengo não tem goleiro. O Cássio seria um novo. É que nem o Hamilton ir pra Ferrari com 40 anos de idade, entendeu? Alguém fala assim, pô, mas faz algum sentido? Faz. O cara tem mais uns 3 anos de carreira aí pela frente. Mas é que a idolatria e o passionalismo do torcedor, ainda mais do Corinthians, pra você ir pro Flamengo direto assim, é muito pesado. Né? Mas o Flamengo não é um rival acho que é mais fácil. nesse grau. Acho que todo mundo hoje é rival do Flamengo, assim. Acho. O que eu tô falando é que o movimento teria que partir do Flamengo, não do Cássio. Talvez, claro. Flamengo. Claro. Mas sabe o que os caras falam lá dentro do Corinthians? Porque isso é um temor. Deixa eu só falar, o contrato do Cássio termina agora em 31 de dezembro. Desse ano. Metade do ano ele pode assinar com quem ele quiser. Há um temor lá dentro do Corinthians. O Santos podia pegar ele. O temor qual é? Abre mão do Cássio, confiando que o Carlos Miguel vai ser o grande goleiro. E o Carlos não acontece. Aí o Carlos não acontece. O Cássio, se sair do Corinthians, pode escolher o time que ele quiser. Ele vai ser o craque do time. Ele vai arrebentar. Porque vai mexer com o cara. Claro. Como mexeu com o Gil, com o Juliano, com todos esses caras Cássio que... o Gil no Santos, cara. Acho que seria sensacional. E assim, por mais que haja uma rivalidade Santos e Corinthians, eu acho que são dois clubes que têm uma aceitação legal. Se vem um jogador do Santos pro Corinthians ou do Corinthians vai pro Santos, drama. Tem há uma rivalidade, mas há também ali um respeito. Diferente dos caras saírem do Palmeiras. Então, entendeu? Acho que é isso. Eu só queria falar duas coisas rápidas para vocês analisarem também. Essa zaga, acho que pode dar samba. O samba da nota boa. Félix e o Gustavo, eles estão começando a se entrosar. Sabe qual que é o grande problema aí? A saúde do Gustavo Henrique. Ele se lesiona demais. É uma pena. Tem a coisa do centímetro lá da perna também, um desajuste e tal. Agora, um negócio que me preocupa muito nesse time. As alas. Gente, façam um favor pra mim. Diga, você manda. Daqui a 3 jogos eu quero perguntar isso pra vocês. Não, eu tô falando sério. Vejam, o Fagner, ele não dá mais combate na jogada. Por que não bota um Mateuzinho? Contratou 4 milhões de toda hora que tem um cruzamento, vocês podem prestar atenção. Ele faz isso aqui, ó. Geralmente dentro da área, né? E quando tá fora, ele não dá combate. Ou seja, ele sempre fica com aqueles 3, 4, 5 metros regulamentares que permite que o cruzador faça o cruzamento. Então, toda hora, mas ele não bloqueia uma jogada. Só para concluir, do outro lado, o Hugo... Não, o Hugo não existe. O Hugo fez um movimento legal. Ontem ele saiu um pouco da banda lateral, ele foi pro meio, né? Ele se ajudou na criação do jogo. Isso daí todo mundo faz. Isso daí desde 1900 e bolinha faz. Eu quero ver a jogada de linha de fundo. O Corinthians não tem com os laterais jogada de linha de fundo. O melhor movimento por isso que tem que jogar com 2 pontos. Então, o melhor movimento do Hugo é quando ele sai da lateral e vai pro banco. Esse movimento é ótimo. Esse é o movimento perfeito agora. Que baldade, hein? Fraquíssimo. Agora, quem é melhor, Hugo ou Bidu? Puta. O Piton, que tá no Vasco, que era do Corinthians. Você sabe... O Piton tá jogando bem no Você sabe uma coisa que corrobora essa sua tese em relação ao Fagner? Não sei se vocês andam percebendo. O Fagner tem apanhado absurdos nos jogos. Eu não tô defendendo isso. Tô dizendo que ele era o cara que antes tomava a rédea e se colocava à frente para se proteger. Ele era o cara que dava a pancada. Ele que merecidamente ficou com fama de jogador violento, porque foi muito violento ao longo da carreira. Desleal, foi maldoso e muitas vezes. Agora foi, tô batendo né? nele.
nos últimos jogos, ele tem tomado porrada a rodo. Ontem ele tomou uma do cara, mas por trás do primeiro tempo, do jogador do Cianorte. A do Hendrick no final de semana. A do Hendrick foi bonita. Né? Oh. Em jogos... Quem imaginava que o Fagner fosse tomar uma panca como ele tomou do moleque de 17 anos? E outra, ficou sem ar, hein? Ele ficou 3 minutos caído no chão e quando ele começou a andar, a câmera fechou nele, Bernie. Ele tava assim, entendeu? Então, o que eu tô falando é um jogador que também a idade, o físico, começa a pesar. Porque quando você tá bem, meu amigo, eu vou lá, eu chego, dou porrada, sou um malandrão. Quando você vai chegando 34, 35, você já não consegue ter mais essa intensidade e até para os seus movimentos que te ajudavam a ser um bom jogador. Porque tecnicamente ele é muito bom. Muito bom. Tô dizendo, era a postura dele com os colegas em campo, mas tecnicamente ele era muito bom. O Guilherme Ferro escreveu lá sobre o Carlos Miguel Fassicani. 12 jogos ele já disputou pelo Corinthians, em todos eles, nesses 12 jogos. Nenhuma derrota, 10 vitórias. 8 jogos sem tomar gols e vocês defenderam. Quanto foi Portuguesa e Corinthians? 2-0. Não. No 0-0. Foi 0-0, né? Não, mas aí é o seguinte, aquele raciocínio que a gente usou pro Arrascaeta tem que ser usado... Tem que ver contra quem ele jogou. Contra quem ele jogou. Exatamente. Ele jogou uns joguinhos mequetrefes, o Carlos Miguel também, contra o Universitário, é o que tem, tudo bem. Mas existe uma diferença aí. Cara, eu acho que assim, tá tendo um movimento de meio que cancelamento de alguns jogadores, independentemente de ser ídolo ou não. A gente vê no Gabigol, o Everton no Palmeiras, o Cássio, enfim. Primeiro que é um movimento ingrato, completamente, e um movimento binário. Aliás, não chega nem a ser binário por parte de torcedores de futebol. Uma coisa é você dizer assim, eu acho que o Cássio pode pegar um banco do Carlos Miguel, porque... o Cássio não tá legal nessa temporada, o Carlos tá melhor, então vamos colocar o moleque. Sai ou fica. Né? O Everton a mesma coisa, né? Mas o que você acha que você tá dizendo que tá acontecendo? Não, eu tô dizendo que as pessoas... Querem elas querem... defenestrar o jogador. Elas se livram de certas figuras sem olhar pro que elas fizeram há 5, 6, 7, 8 anos e o tamanho delas. O Everton pode ter os problemas dele lá, o Sormani fala, não pega pênalti, não sei o quê. Se bem que o ano passado, quando ele pega 2 pênaltis importantes, quem pipoca são os caras que estavam, né, com o narizinho empinado, mas tudo bem. O Cássio simplesmente, o Cássio fez o Tite acontecer no Corinthians. O Tite só é o Tite que hoje está no Flamengo, foi pra seleção, tudo por causa do Cássio. Por causa do Cássio. O Cássio fez o Tite, tá? E, aliás, foi ingrato com o Cássio. Eu nunca vou deixar de falar isso. O Tite é uma das pessoas muito ingratas no futebol com vários jogadores. Um deles é o Cássio, tá? Enfim, agora... Com o Diego Souza ele também foi. Ele podia ter levado o Diego Souza. Também, enfim. Eu queria responder esse cara O que eu só tô dizendo vocês defenderam o Cássio. Pera um pouquinho. A história do Cássio fala por si só. A gente não é defendendo o Cássio, a gente tá reconhecendo o tamanho e a importância desse cara, o que ele ainda pode fazer no futebol. Não é porque o Carlos Miguel entrou e foi muito bem nos jogos. E se ele entrou e foi muito bem nos jogos, que fique lá. Mas o Cássio não precisa ser limado da história de clube nenhum. Ou principalmente da história do Corinthians. Como o Everton não tem que se liar. Tira. E assim, braço de jacaré. Esse cara é um alface. Pera um pouquinho, tem goleiro que é ruim. E tem goleiro que é ruim que as pessoas passam pano. O pior é isso. Né? Agora, para esses que são craques, quando eles falham, são tratados assim, não. Eu vi todos os jogos do Corinthians ano passado. Posso garantir. E eu, só pra encerrar, nesse ano, se tivesse a chance de ser o Antônio Oliveira, Cássio, eu vou te preservar um pouco que você não tá legal. Eu tô nessa linha também. Vou colocar você no lugar do Everton, porque ele não tá legal. Acabou, naturalmente. E naturalmente, esses caras podem, na bola, tomar a posição de novo. Eu concordo com você. Só isso. Agora, assim, o que eu entendo. Ano passado, o Cássio falhou numa ou numa outra jogada. Falhou, tem falhas. Mas ele fez cada defesa. Ele defendeu muito. É que a gente não tá acostumado quando o Cássio... O cara tem uma temporada boa do Cássio, ele falha 2 vezes. Ano passado ele falhou 10, então... E aí o time não ganha, o time apanha, eliminado pelo Ituano, cai na Libertadores, cai na Sul-Americana, eliminado pelo São Paulo, quase é rebaixado no Campeonato Brasileiro. Óbvio que vai explodir, explode nos ídolos. Gente, eu não acho que o Cássio seja o problema do Corinthians.
Então, também o problema é o Yuri, cara a cara com o goleiro, perder toda hora gol. E ele cansou. E aí, na hora que também é uma azarada. Você tem que dividir as falhas. Na hora que ele faz 4 gols seguidos, o cara se machuca e sai. Agora, só pra fechar, o Cássio tem que ter a grandeza de entender também. Claro, não que tem problema. Ele não se escala, né? Mas você não precisa... história dele não se escala. Se o Carlos Miguel estiver pedindo passagem, isso é atributo, ele não pode chegar pro técnico e falar assim, escuta, eu não tô jogando bem, coloca o Carlos Miguel. Não, mas ele tem que aceitar. Mas ele tem que aceitar. Tem que aceitar. Mas se o técnico por não exemplo, faz, pô. ele viajou machucado pra lá. Eu acho que aí é uma decisão do técnico e da comissão técnica. Não vá viajar, fique um dia pra se recuperar. Um jogo Mas ele viajou por quê? Porque ele pediu pra viajar. Será? Não tem comando? Não tem comando? Isso que eu tô dizendo. Tentaram até o último minuto ver se o Cássio tinha condição. Então, tudo bem, ok, eu entendo, ele tá afim de jogar. Claro. Mas se eu sou o técnico, eu falo, Cássio, é uma viagem a menos, descansa aqui. Nós temos todo o aparato aqui em São Paulo, nós não temos esse mesmo aparato em Maringá. Você não vai jogar o final de semana, deixa o Carlos Miguel e você volta no terceiro jogo da sequência. Entendeu? Isso é respeitar uma gestão do futebol ali. Esse exemplo que eu dou de alguns jogadores, sem querer também puxar, desviar o assunto, Palmeiras, nada. Só vou dar um exemplo do que aconteceu no passado, que a gente discutia muito isso. Né? De como que a ausência de uma pessoa ou de uma figura como essa, independentemente se tá com números bons ou não, ela destrói um time. Destrói tecnicamente. Quando o Dudu sai do Palmeiras, machucado, o que acontece com o Palmeiras? Ele cai, pô. Ele despenca. Vamos... O que vamos fazer, Miquelete, agora, hein? E o Dudu era tinha muitos viuvinhas do Renato que achavam que era um absurdo o Corinthians dispensá-lo. É um jogador, Domênico, extremamente técnico. Eu sou o maior defensor do Renato Augusto, mas não dá mais pro Renato Augusto jogar com alta intensidade. Não dá mais pro Renato Augusto jogar de forma participativa no time. Mas se fosse, por exemplo, se o Corinthians tivesse 3, mas é que tá. Muitos corintianos achavam um absurdo o Corinthians não ter renovado com ele. E o Renato Augusto, Domênico, era um dos maiores salários do Corinthians por toda a carreira que ele já tem. Entendeu? Então não tinha como você renovar com ele para ser uma cereja do bolo e colocar o Renato Augusto talvez num segundo tempo ou contar com o Renato Augusto um jogo a cada 5. Não dá, gente. Não dá. Uma hora a conta chega para todo mundo. Mas hoje só se fala isso, sabe por quê? Porque chegou o Garro e tá jogando bem. Se não chegasse, iam tá falando, eu tenho certeza do que eu tô falando, iam tá enchendo o saco. Mas mandaram embora o Renato Augusto, é porque chegou um cara e tá jogando. Mas é óbvio. Só por isso. Então, a mesma coisa, você tem um chinelo velho. Você tem um chinelo velho que te serve talvez aí pra quebrar um galho, mas vira e mexe ele estoura a correia e aí ele te deixa na mão. Se você compra um chinelo novo e aquele chinelo não é tão confortável quanto o antigo, você vai meter o pau no chinelo novo. Mas a partir do momento que você traz um chinelo novo e ele corresponde à expectativa, quer dizer que você acertou. Então tem que parar, muitas vezes, o torcedor, de ficar... mas aquele cara... O torcedor, ele empalha o jogador e ele põe na história do clube, Quintino, e ninguém pode mexer. Eles estão de brincadeira. Fala aí, Quintino. Sobre a comparação aí, o Juliano começou muito bem no Santos. Infelizmente, lá no jogo do Allianz Parque, ele estava no banco, ele entrou e teve um problema na panturrilha. Mas ele está muito Mas ninguém bem questiona, Quintino, a qualidade do Juliano e do Renato Augusto. Não é essa a questão. Nós estamos falando é justamente essa. Olha como os dois jogadores não tinham mais condições de atuar em bom nível porque se machucavam demais. Exato. Chega um jovem... A ideia é essa. Por isso, mostrando a minutagem de um jogador hoje que não tem problemas de contusão e outros que estavam lá. Estavam com problemas. Hoje, esse ano... Em outros clubes, continuam com suas contusões, continuam com seus problemas. Somados os dois, não dá a atuação do Garro. Muito bem. Sombra, só para acrescentar aí também, rapidinho, mais uma notícia do Corinthians aí que eu acho que é importante. O Corinthians, ele parece que tá pulando fora daquele possível acordo que alguns clubes já fecharam com a Libra. O Corinthians pode estar indo para a Liga Forte, que é a concorrente, para ganhar mais. E nesse ponto, cara, tá certo o Augusto Melo. Ele tem que estar sempre visando o que é melhor para o Corinthians em termos financeiros. A proposta que a Libra tinha equiparava ali, talvez, um pouquinho abaixo ali o que o Corinthians poderia ganhar comparado ao Flamengo. A Liga Forte vai oferecer um valor praticamente igual ou maior para o Corinthians. Então, nesse ponto, De Paulo, mas, Sombra, na boa, podem falar que é clubismo, mas não é. A torcida do Corinthians, ela representa dentro do estado de São Paulo mais da metade dos torcedores que consomem futebol. Mais da metade.
Posto isso, a gente tá falando do estado mais rico da para, América Latina. não fala uma É o bobagem estado mais dessa. rico da América Latina. É Não, fato. não, É fato. metade tem nada de fato. A torcida do Corinthians hoje é um fato errado. No estado de São Paulo. Isso não é fato. Isso não é verdade. Não é. Basta pegar proporcionalmente a torcida do Corinthians e comparar com as demais. Enfim, não é mais da posto isso, aí tá falando de um percentual aí de metade de um estado. Não, mas não é metade. Não é metade. Não é metade. Que seja 40%. Que seja 40%. A gente tá falando de milhares de pessoas morando na maior cidade em termos de arrecadação e gasto da América do Sul. Não dá pra comparar em termos de... Ele tem que ir pra onde ele quiser. O Corinthians tem que ir pra onde ele quiser. Eu não terminei de falar. O negócio é o seguinte, o Corinthians nesse ponto, ele tem a obrigação, De Paula, de buscar sempre o que for mais atrativo pra ele. E o Corinthians, ele merece ganhar mais que o Flamengo, sim. Porque, na boa, volto a falar aqui, a gente tá falando da maior cidade da América Latina. Em termos de consumo, Domênico, a torcida do Corinthians tem um potencial muito maior do que a torcida do Flamengo. Aonde você viu isso? Mas é fato. São números. Não dá, mano. Qual que é a cidade mais rica da América Latina? Qual que é a cidade mais rica da América Latina? Não, mas não é. É Brasil. Você tem que pegar Brasil. Mas é que tá, Domênico. A cidade mais rica em termos de consumo, quando a gente vai falar em termos de consumo, Domênico, a gente tem que pegar as cidades mais ricas para poder se embasar. A torcida do Corinthians, se você pegar a amostragem e o proporcional aqui em termos de captação, a torcida do Corinthians tem um poder muito maior de consumo do que a torcida do Flamengo. Não, mas aí não. Deu nem aí já vamos entrar num... Concordo plenamente com o que o Mano disse. 100%. Concordo 100%. A torcida do Corinthians é diferente demais, pô. A torcida do Flamengo é terceirizada. Todo mundo tá cansado de saber disso. Pessoal, comente aí. Use aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. E não esquece do like, hein? Fortalece aí com o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E vai, Corinthians. Amanhã tem Coringão, hein? Contra a Ponte Preta. Acho que é Ponte Preta mesmo. Comente aí. E vai, Corinthians.